gravando, juntos e misturados. Pronto, tá gravando. Então, oficialmente, começamos, né? Bom dia aí a cada um dos presentes e os demais que estão chegando, né? Utilizando aí o tempo no gerúndio. Galera, deixa eu só terminar, então, eu já disponibilizei para você o nosso tópico de hoje, né, que eu queria associar aqueles conceitos iniciais de economia com já falando do agro. Mas antes eu preciso fechar ali o tópico do nosso primeiro material. Então, vou primeiro compartilhar aqui, só para a gente fechar o raciocínio, que a gente começou a falar de microeconomia, macroeconomia, né? O que é isso? E para a gente dar uma contextualizada. Volto a dizer, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, dá aquela sinalizada para a gente evoluir. Acho que está streamando a minha tela aí, acredito que todos estejam vendo, e se não, porventura tiver algum problema de conexão, lá no ambiente Moodle, depois vai estar tudo disponibilizado lá, a gravação. Só para a gente resgatar um pouquinho, a gente estava falando até aqui dos fatores de produção, lembra? Os fatores de produção que são fatores fundamentais aí para a gente poder considerar e entender o mundo encantado da relação de quem produz e quem consome. A gente não pode produzir muito, não pode consumir muito, não pode produzir pouco, não pode consumir pouco, tem que haver um equilíbrio. Equilíbrio de quem? Dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção? A gente está considerando aí os insumos associados ao processo de produção, estamos considerando a população economicamente ativa, quem consome, estamos considerando o próprio capital, né, que é o principal recurso, estamos considerando a tecnologia, né, a aplicação de cada vez mais eficácia e eficiência, fazer cada vez mais rápido e bem feito, e estamos falando da responsabilidade de gerir, coordenar, né, que esses são os fatores de produção. Produzem o quê? Produzem os bens econômicos. E quem são esses bens econômicos? Bens econômicos são bens associados a produtos e serviços, né? E cada vez mais os serviços estão aí em voga. E aí a gente colocou que a observação para facilitar o entendimento, deixa eu tomar meu cafezinho aqui, senão está esfriando. Pronto. Para facilitar o nosso entendimento a respeito dessa relação dos fatores de produção dentro de quem produz e quem consome, a gente tem dois olhares, né? Que foi o que eu parei na aula passada. O olhar micro e o olhar macro. Fiz uma associação com o corpo humano, né? Com os órgãos do corpo humano, acho que vocês vão lembrar, versus o próprio corpo humano, né? Cada órgão tem uma funcionalidade, essas funcionalidades juntas e misturadas formam a engrenagem corpo humano como um todo. Microeconomia, macroeconomia, fazendo aqui uma correlação. Microeconomia, então, vai estudar a cadeia de produção, falando agora na nossa linguagem, né? A cadeia de produção associada a uma determinada atividade econômica. Exemplo, educação. Vamos falar aqui da educação. O mundo encantado da educação, ele tem ali vida própria, né? Tem as instituições educacionais, tem quem está consumindo, essas instituições educacionais têm processos, têm órgãos que fiscalizam, órgãos de relacionamento, tem metas, ou seja, ela precisa de insumos da produção, no caso, os professores, com conhecimento, tecnologia, todos aqueles fatores de produção, mas voltados aqui para o nosso mundo da educação. Então, a gente consegue medir quantas inscrições, quantas matrículas, quantas adimplentes, quantos inadimplentes, quantas inclusões. Oi, Magna, pois não, pois não. Bom dia, você falou cadeia de produção associada ao quê? A educação, aqui a área de serviços, né? A nossa relação que a gente está justamente aqui vivendo, né? A cadeia de produção não é só um processo de produzir a camisa, a mesa, a cadeira, beleza.
ela não está voltada só para a indústria, né? Cada vez mais a gente tem que se preocupar com serviços, e aqui, no caso, a educação. Então, essa relação desse, eu vou chamar de mundinho, esse mundinho da educação, ele tem vida própria, né? Ele tem arrecadação, tem pagamento, tem recebimento, tem a necessidade de tecnologia, tem a necessidade aí de mão de obra, tem quem está consumindo, no caso vocês, tem gestão, no caso do MEC, no caso da Unitri, no caso da Universo, ou seja, ele tem ali uma vida completamente diferente da área, por exemplo, de serviços alimentícios, né? O mundo encantado ali dos restaurantes, por exemplo. O restaurante ele tem ele tem ali um mundo próprio dele, né? Ele compra o alimento, ele transforma o alimento, ele entrega o prato, o iFood, o alimento, seja lá o que for, e aí você consegue controlar mão de obra, quem consome aquele alimento, quem está produzindo, quem está consumindo, se tem arrecadação, se tem tributação, ou seja, fatores diferentes, microeconomia. Macroeconomia é quando a gente olha o todo. Quanto de dinheiro está sendo arrecadado de todos os processos juntos? Quanto de população economicamente ativa está sendo envolvida em todos esses processos? Está faltando? Está sobrando? E aí a gente começa a olhar determinadas áreas, vamos falar aqui do Brasil, né? Carentes de determinadas atividades econômicas. O que o órgão fiscalizador, o que o governo, né, que é o Estado, né, como agente de responsabilidade macro, a responsabilidade macro da economia está sempre voltada para o Estado. Ele vai olhar e vai falar, ih, caramba, tem necessidade de criar uma zona franca de Manaus, por exemplo, para incentivar a indústria naquela região. Tem a necessidade de criar, estimular, dar desconto, dar benefícios ao setor moveleiro, né, imóveis, no sul do país, porque tem muita indústria que está saindo do país e indo para a China. Então, eu vou estimular aqui para esses microprocessos associados ao setor moveleiro funcionem. E aí ele dá estímulo, cria escolas de tecnologia para capacitar a população, para concentrar, para estimular, para fomentar ali a economia, né, de uma forma macro. E no final a gente tem o produto interno bruto, que é, na verdade, o somatório de todas as produções realizadas e o dinheiro que está sobrando. Quanto que a gente importou, quanto que a gente exportou, e quanto que a gente tem no bolso. Esse dinheiro que está no bolso, aí de uma forma macro, eu vou produzir mais moeda, produzir menos moeda, que quanto mais dinheiro você tiver no bolso, mais você vai comprar. Mais você comprando, se você tiver uma voracidade muito grande na compra, pode ser que quem produza não te atenda, não tenha velocidade para te atender. E aí, consequentemente, quem está produzindo vai falar assim, caramba, eu vou aumentar meu preço, que a procura está muito grande. Então, muita moeda, muito dinheiro no bolso dos consumidores gera inflação. Mas também pouco dinheiro é o contrário, né? Gera uma parada da produção, e a gente está vivendo justamente esse momento no nosso país, onde o dinheiro que os agentes financeiros estão emprestando está muito caro, né? Quando eu, melhor dizendo, empresto a minha casa para você morar, você vai me pagar um aluguel para morar na minha casa. Quando o agente financeiro, um banco, empresta o dinheiro para você, ele vai te pagar, vai te cobrar um aluguel também por esse dinheiro, que no caso a gente chama de juros. Se a taxa de juros está muito alta, você não vai pegar dinheiro emprestado. Não pegando dinheiro emprestado, você não vai consumir. Se você não consumir, quem está produzindo não vai produzir. Então, controlar a taxa de juros, né,
o que é uma responsabilidade do Banco Central. Depois, mais adiante, a gente vai falar desses agentes responsáveis. Eu estou dando aqui um spoiler, né, para a gente entender o conceito de macroeconomia. Então, controlar o fluxo do dinheiro, controlar a capacidade de pagamento, de recebimento, de produção, a gente está falando, sim, de macroeconomia. É fácil a gente estudar micro e macroeconomia? Pô, claro que não, né? Por que não é? Eu gosto muito desse slide, não pela foto do aluno desesperado aqui, né? Mas eu gosto muito desse slide que ele tem uma representatividade muito legal. Não é fácil a gente estudar economia, tanto micro quanto macro, porque aqui a gente tem o mapa do Brasil representado por uma diversidade muito grande de hábito, cultura, costume, valores da nossa população. E bom que nós somos diferentes, né? Mas economicamente é difícil, que a gente não consome a mesma coisa, não pensa da mesma forma, não tem a mesma cultura. Então, economicamente isso é ruim, mas humanamente falando, socialmente falando, isso é maravilhoso. O que eu quero dizer? Se eu for produzir uma camisa, essa camisa preta, está surrada, mas a camisa preta, se eu for produzir essa camisa aqui no sul do país, pode ser que o consumidor daqui do sul do país tenha um gosto, um desejo, uma vontade, um bolso diferente de quem está no norte do país. E aí vou produzir nichado, não vou produzir nichado, vou produzir para exportar, vou produzir para outro estado, para o exterior, atender os gostos, os desejos, as vontades da população totalmente eclética é muito difícil economicamente. Então, o primeiro desafio passa por aí. O segundo desafio é que essa escada aqui, eu me amarro nela, é a escada da evolução da humanidade, das influências, dos ciclos que a gente vive. O primeiro ciclo aqui, que está até apagado, e é proposital que ele esteja apagado, porque ele passou, né, é a Revolução Territorial. Lá no passado, onde a gente, antes da era cristã, até propriamente dito, né, hoje a gente fala de patrimônio, né, a gente escuta o patrimônio de fulano, o patrimônio de Beltrano, o meu patrimônio. Patrimônio, se você for ver a origem, né, a epistemologia da palavra patrimônio, ele vem de patris, ou seja, de pai passando para filho. Então, teve uma revolução territorial onde existia ali a divisão dos bens, né, antes da era cristã, onde aquelas terras, aquele rebanho de ovelhas, o pai passava para o filho, ora o filho aumentava a produção, ora diminuía a produção. Então, teve ali um controle, né, da propriedade, um controle de bens, um controle da moeda. Isso não existia antes, né, no escambo. Então, teve uma revolução territorial aqui que mudou o conceito das relações entre demanda e consumo. Aí depois veio a revolução comercial, né? Aqui eu não entendo nada de história, mas a descoberta do Brasil, as viagens de Portugal e Espanha pelo mundo, descobrindo novos horizontes, isso mexeu com a economia. Mexeu com a economia porque você tinha que produzir as caravelas, você tinha que contratar mão de obra, você tinha que controlar a produção, aqui no caso, propriamente dito, falando do nosso mundo, né, do nosso Brasil, a exploração do pau-brasil, a cubagem, né, quanto que cada navio podia transportar, né, o controle, a gente fala de revolução comercial, a gente fala de escravatura, então o controle de escravos, como é que isso funcionava, o valor, tudo isso mexeu com os fatores de produção de uma forma explosiva. Depois disso veio a Revolução Industrial, né, a descoberta aí do vapor, isso mexeu ainda mais, principalmente na Europa, né, onde teve a concentração aí dos processos produtivos. E também não vou entrar no detalhe aqui, mas a Revolução Industrial ela teve ali, 1840, 1850, teve ali uma mudança bastante significativa
na relação. Então, observa que os gostos vão mudando, o mundo vai mudando. Cara, como é que eu consigo organizar e redear, segurar, né, na rédea esses fatores de produção? Aqui a gente só está falando de fator de produção. Veio a revolução sistêmica, né, processo de 1914, a produção do Ford, né, então a produção de carro, a produção de alimento, a produção industrial, né, de uma forma acelerada, mais organizada. Então, valores associados à meritocracia, prêmio, tudo rolou aqui e mexeu nesse eixo. Revolução tecnológica, né? A IBM, os grandes computadores aí no pós-guerra, né? Não preciso entrar nesse detalhe, que daqui em diante vocês sabem, de repente, até muito mais do que eu. E a inteligência artificial, os grandes algoritmos, né, que é o que a gente está vivendo hoje. Hoje, você está mexendo no seu smartphone e está estourando pop-up aí na sua tela de uma referente a uma loja que você foi ontem. Ontem você foi na loja, lá no shopping, fez uma compra, está estourando propaganda aí, até hoje. Você não quer comprar mais, você, né, às vezes você passa em frente à loja, entra ali uma propaganda da loja no seu pop-up. O que é isso? Isso aí é a tecnologia sistêmica, industrial, comercial, territorial, tudo acumulado, né? É o que a gente está vivendo hoje. E amanhã? Não sei aqui, não sei o que eu vou botar aqui no degrau da escada, porque a mudança do comportamento, a gestão dos fatores de produção é tão grande que a gente não sabe direito o que vai vir. O fato é que vários fatores influenciam os fatores de produção. Né? Eu acho que você entendeu o que eu estou dizendo. Né? Vários elementos, e cada vez mais acelerada essa loucura que a gente está vivendo de informação, mexe com os fatores de produção, tanto no processo micro quanto no processo macro. Aqui, ó, o Uber, maior rede de mobilidade urbana, uma empresa que não tem um carro, uma empresa de transporte que não tem um carro. O Airbnb, a maior rede hoteleira do mundo que não tem um quarto de hotel. Né? iFood, o próprio indesejado aqui, né? O Covid, a TV streaming, você está assistindo um filme, pausa, volta amanhã, volta, continua assistindo. Cara, isso não existia, na minha época isso não existia. Eu assistia televisão, eu lembro muito bem que quando meu pai comprou a primeira televisão, era preta e branca, né? E depois saiu a TV colorida nos anos 70, mais ou menos, e aí a gente, para assistir televisão, pegava aquele papel, acho que papel celofane, papel crepom, aquele papel transparente, aí colava, né, uma faixa azul no monitor, uma faixa amarela e uma faixa vermelha. E era assim que a gente assistia televisão. Cara, eu vivi isso. Tudo bem que eu estou velhinho, né? Mas isso há 50 anos atrás. Hoje a gente assiste filme pelo smartphone. Então, como é que a gente controla esses fatores de produção? A gente precisa, então, organizar o controle dos fatores de produção nessa evolutiva louca da humanidade, né? Nossa, a gente está incluso aí no processo, né? A forma de aprender, a forma de nos vestirmos, a forma de nos relacionarmos, e é saudável que a gente mude. E aí a gente precisa teorizar isso. Né? A economia também ela tem as suas correntes teóricas. E o que são as correntes teóricas da economia e de qualquer ciência? Né? São pesquisadores que botam a mão no queixo e ficam observando os fatores de produção funcionando de uma forma micro ou de uma forma macro. O cara bota a mão no queixo, fica observando e anota. Ó, os processos de produção da educação
eram desse jeito, agora são desse jeito. O processo de produção da roupa era desse jeito, agora é desse jeito. Para otimizar a produção da roupa, você tem que ter tais elementos. Para otimizar a produção da comida, da entrega da comida, você tem que melhorar dessa forma. Então, você começa a listar trabalhos, papers, artigos, e aí você apresenta isso na sociedade, é assim que funciona, e a sociedade passa a comprar a ideia, né? E as empresas começam a colocar essas ideias dentro dos seus processos de produção, de relacionamento. Assim que funciona. Então, a gente entender as teorias, e aqui, por favor, eu não quero que isso não vai cair na prova. Pô, quem o Adam Smith foi, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, nada disso. Eu só quero que você entenda aqui, nesse slide ele tem esse propósito, você entender da onde, por que a gente consome as coisas, produz as coisas hoje da forma que a gente faz. O pai de todos os teólogos, né, os observadores, é o Galileu Galilei, né? Ele é considerado, né, o pai da ciência, porque ele foi que teve a sacada e fala assim, tá, você está fazendo o bolo desse jeito, deixa eu anotar aqui a receita. Ele vai lá, anotou a receita do bolo e começou a reproduzir aquele bolo. Aqui eu estou fazendo uma analogia, né? Não foi com bolo, né? Mas o processo de produção daquele bolo, ele começou a observar, pegou aquela receita e começou a reproduzir. E aí viu que poderia botar mais açúcar, menos açúcar, e mexeu na receita para melhorar o objetivo. Então, ele foi considerado o pai de todas as teorias econômicas. No nosso mundo da economia, vamos nos concentrar aqui a 4 grandes correntes teóricas. A corrente teórica do escambo, né, do mercantilista, né, o Jacob Fugger. Jacob Fugger é considerado talvez o cara mais rico do mundo de toda a história da civilização humana. Mas, porra, e o Steve Jobs e Elon Musk? É claro que se você for corrigir, né, a moeda, né, dolarizando, eurotizando a moeda atual, você tem ali o Warren Buffett, o Elon Musk e tantos outros hoje milionários, trilionários. Mas esse cara, se você fosse pegar a riqueza dele e convertesse nos dias atuais, trazer a valor presente, ele certamente era considerado o cara mais rico de toda a história da humanidade. E o que ele pensava? Ele pensava no processo, na época, né, era processo de exploração de colônia, né, e aí ele dizia o seguinte, eu preciso explorar as colônias africanas na época, né, para extrair o máximo possível de ouro, o máximo possível de pedras preciosas, o máximo possível até de escravos de lá, para produzir em conjunto para mim. Então, eu pegava aqui, vendia acolá, nasce a teoria mercantilista, de mercado, né, de troca. Né? Eu exploro, concentro o poder, faço dinheiro, e aí com esse dinheiro eu compro mais barco, compro mais exército, compro mais soldado para explorar mais e fico nesse processo. Foi uma linha de pensamento. Claro que esse processo tosco, ele evoluiu, e aí veio a escola francesa, né? O François Keynes, né? Onde ele criou a linha Fisiocratas, né? E a linha Fisiocratas, ele falou assim, tá, legal, mas esse dinheiro que está sendo arrecadado, né, que está sendo concentrado anteriormente, né, para produzir mais caravela, contratar mais mão de obra, concentrar tudo, ele precisa circular. Por quê? Se eu não dou um pedaço desse dinheiro que eu, empresário, estou arrecadando para o meu empregado, ele não vai comer, não vai sobreviver, e aí ele não vai ter a liberdade de ser um empreendedor. Ele
pode ter essa liberdade dele ser um empreendedor. Aqui nasce o empreendedorismo, né? Onde a concentração da moeda não fazia bem à economia da época. Essa concentração ela precisava ser dividida um pouquinho ou estimulado um pouquinho o processo de novos concorrentes para poder baratear, né, de uma maneira geral, através da competição. Essa escola ela evolui porque aqui rolava protestos, pô, você está ganhando muito, eu estou ganhando pouco, vou parar de trabalhar. Então, rolava aqui um estresse, né, associado a esse tempo. Nasce a economia do cara que eu particularmente gosto muito, né, do Adam Smith, onde ele dizia o seguinte: deixa a economia correr, deixa os mais fortes sobrevivem, né? Os mais fortes sobrevivem, mas no fundo, tem alguém por trás de tudo, ou um grupo por trás de tudo, que meio que manipula, né, o comportamento do que você vai produzir, do que você vai consumir. Né? O Adam Smith ele trazia o conceito da mão invisível. E a mão invisível a gente vive até hoje, né? Hoje eu preciso trocar de celular, porque o seu celular é melhor do que o meu, segundo a propaganda, segundo a câmera, segundo... então, esse celular meu já não me serve mais. Essa influência mercadológica que a gente sofre passa um pouco pelo Adam Smith. Um exemplo que eu me amarro aqui é a lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente. A lâmpada incandescente, nem sei se produz mais hoje em dia, mas acho que você vai encontrá-la, que a lâmpada incandescente. Ela custa R$2, não é nem reais, ela custa R$2 no mercado. Mas na sua casa você só tem lâmpada de LED, que custa 20, R$30. E você compra com o maior prazer. Porque é mais econômica, agride menos o ambiente, o planeta, blá, 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 blá. O fato é que quem produzia a lâmpada incandescente é o mesmo produtor da lâmpada fluorescente, a lâmpada de LED. E antes ele cobrava R$2, agora ele cobra 20, R$30. Mexeu nas nossas cabeças, a gente compra com o maior prazer. Porque a outra queima menos, mas a quantidade de vezes que ela queimava não chegava ao valor dos 20, R$30. Então, essa manipulação da mão invisível é a economia clássica do nosso amigo Adam Smith. Esse processo ele evolui, né, porque aqui começou a ter uma liberdade, todo mundo fazendo o que bem entendia, legal. A moeda circulando da forma que ela bem entendia, legal. Só que tinha um grupo por trás, meio que manipulando tudo. Tem hoje em dia, né, na comunicação, na política, em todos os órgãos. Né? Só abrindo um parêntese aqui, né, falando do nosso país, a gente ainda vive capitanias hereditárias, né? Um grupo que manda ali, lembra da capitania hereditária das aulas de história lá? A minha capitania hereditária do Pará, a capitania hereditária do Maranhão, né? Onde o rei dividiu o país, né? O território, melhor dizendo, em capitanias e dava para os seus amigos. Não mudou muita coisa, né? Hoje, a capitania hereditária do Pará, quem manda é a família Barbalho. Capitania hereditária do Maranhão, quem manda é a família Sarney. Capitania hereditária da Bahia, quem manda é a família Magalhães, os Magalhães Pinto. E por aí vai. Então não mudou muita coisa, não. Essa é a economia clássica. Isso não está legal, né? Porque o cara manda, a gente fala amém, então não está bacana. Nasce o pensamento marxista, né? O Karl Marx, onde ele diz o seguinte: pô, peraí, você está ganhando muito e está dividindo pouco. Então, vamos dividir de forma igualitária, né? Vamos dar o poder também, não dividir o poder não só com os donos do capital, mas quem produz efetivamente.
E aí nasce o conceito da mais-valia, né? Que é justamente você receber um recurso, vamos dizer assim, e agregar os fatores de produção de forma que esse recurso, esse patrimônio que você tenha, cresça, e a diferença da posição anterior para esse crescimento é a mais-valia, né? O investimento que você fez. O conceito do mais-valia passa por aí. A diferença básica que a gente vive hoje de um lado, a liberdade, o liberalismo, né, vamos dizer assim, muito voltado para a economia clássica, né, onde deixa os mais fortes sobrevivem, versus a concentração dos recursos na mão do Estado, onde ele determina aonde vai haver mais produção e menos produção. Não existe melhor, não existe pior, né, dentro das teorias econômicas. O que existe é a observação do comportamento econômico, né? Ora, aí essas teorias econômicas, elas se politizaram, isso é ruim, e a gente vive essa loucura hoje em dia, mas o comportamento do dinheiro, dos fatores de produção, eu quero que vocês entendam que eles são mutáveis na linha do tempo. Só para a gente fechar, então, esse conceito, as teorias eu entendi, Douglas, eu estou meio confuso, mas estou começando a entender, mas a gente vai estudar tudo, não vamos estudar tudo, você falou que era só conceitos de entendimento. Os fatores de produção são vários, são 5, né? Mas o principal deles é o capital. Então, se a gente entender as teorias associadas a esse principal fator de produção, a gente vai meio que entender melhor os fatores de produção, esse comportamento da demanda com a produção. E aqui, então, eu apresento também para vocês 4 fatores, 4 teorias, melhor dizendo, econômicas voltadas para o fator de produção, capital. Se a gente controla o dinheiro, a gente controla a relação da demanda e do consumo. Eu volto a dizer, se eu boto o dinheiro na tua mão, você compra. Se eu tiro o dinheiro da sua mão, você para de comprar, né? Então, controlar quanto que eu vou botar de dinheiro, quanto que eu vou tirar de dinheiro, em que momento, qual a quantidade, qual o volume, é estudar a teoria do capital. Primeiro existia aqui os neoclássicos, né, a teoria neoclássica, né, onde está associada aos fatores de produção, e aqui a gente está falando principalmente da liberdade. Opa, peraí, que acho que alguém levantou. Oi, Ana. Pois não, pode me interromper, pode me interromper. Professor, oi, desculpa interromper a sua aula. Nada, sem problema. É porque só ia pedir desculpa pelo atraso. Ah, não, tranquilo, sem problema nenhum. Obrigado aí pelo carinho aí da preocupação. Show de bola. Valeu. Então, os neoclássicos são muito voltados para aquele pensamento do liberalismo econômico, né, onde os mais fortes sobrevivem, deixa a concorrência, deixa o processo de produção, deixa os fatores de produção livre, sem uma intervenção do Estado, vamos dizer assim, que eles vão se entender adequadamente. Volto a dizer, né, não é melhor nem pior. Nosso objetivo aqui é apresentar para vocês cada teoria, cada corrente. Então, a corrente neoclássica, né, ela é muito voltada para o Adam Smith, muito voltado para a liberdade, o liberalismo, onde quem tem a maior criatividade, quem tem a maior perspicácia, quem tem a maior sagacidade de produzir mais eficaz, mais eficiente, ganha mais. E aquele que não tem essas qualidades ganha menos. Essa é a visão do capital neoclássico.
A visão aqui eu tenho um autor, né, que é o Friedman, né, que é o cara de destaque. A teoria keynesiana, né, do Keynes, ele fala o contrário. Cara, se você der liberdade demais, vai ter um cara que vai se fortalecer, vai ficar muito forte, vai começar a esmagar os outros, e aí ele vai ter o monopólio da parada. Então, o Estado precisa intervir. O Estado, a mão forte do Estado, ela precisa controlar essa liberdade, senão o rico vai ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, dentro da teoria keynesiana. Então, a teoria do capital keynesiano, ele fala o seguinte: não, eu vou tirar a grana de todo mundo e eu vou liberar a grana de acordo com a melhor capacidade de oferta e demanda. Esse é o resumo do pensamento do Keynes. É certo? É errado? O capital precisou se mexer e aí nasce um olhar, né, nos anos 70, propriamente dito, né, dos monetaristas. Porque o liberalismo não era legal, a concentração do Estado não era legal, e por que nascem os monetaristas? O monetarista está aqui, ó. Se eu controlo a moeda, eu controlo tudo. Então, não estou preocupado com os fatores de produção. Eu preciso controlar o capital. Eu preciso não controlar os fatores de produção, a população economicamente ativa, capacitar mais, não os insumos da produção, produzir mais ou produzir menos, não a tecnologias, incentivar mais ou incentivar menos. Eu não preciso nada disso. Basta eu controlar o capital e os outros fatores se adaptam. Não deixa de ter sentido, né? Porque o capital é o cara que manda, né? É como se fosse aqui a mão, na nossa mão, né? Nossa mão, 5 dedos, 5 fatores de produção, 4 dedos apontados para lá e um dedo aqui diferente, né? Esse cara aqui, ele está apontando para uma outra direção, diferente dos outros fatores de produção, fazendo aqui uma analogia. E o que os monetaristas trazem, né? Eles nasceram nos anos 70 em função da crise do petróleo, né, no mundo na época, onde faltou petróleo, as economias do mundo começaram a explodir, né? Porque nós somos dependentes aí dessa energia. Os Estados Unidos, o que fez na ocasião? Começou a emprestar dinheiro àquelas economias que estavam quebradas, inclusive o Brasil, e aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu te empresto dinheiro, você fica na minha mão. Então, houve uma dolarização do mundo nos anos 70. Né? Foi aí que explodiu, né, o inglês no mundo, a necessidade de você se comunicar com o capital, e esses monetaristas se fortaleceram, né? Porque o controle da macroeconomia se fez mais presente aqui. Aqui era tudo muito microeconomia, mas os monetaristas, eles turbinaram a macroeconomia. Anos 70, o mundo mudou, estamos aí numa nova era, nasce a economia sustentável, né? A sustentabilidade, né? Algo que precisa ser reciclado, algo que eu produzo e agrida menos, algo que eu produza e me rentabiliza mais. Eu preciso, então, produzir uma geladeira e não comprometa a camada de ozônio. Lembra, todo mundo mudou as geladeiras, porque as geladeiras, o gás da geladeira, não sei se vocês vão lembrar disso, né? O gás da geladeira destruía a camada de ozônio, os raios solares estavam invadindo a Terra, e aí todo mundo ia morrer queimado. Todo esse conceito que tem sentido, né? Ecologicamente falando, biologicamente falando, mas economicamente falando, fala, poxa, vem cá, como é que eu vou tirar proveito disso? Já sei. Eu vou falar para todo mundo jogar as geladeiras velhas fora e comprar uma nova linha de geladeira com selo
aqueles selos que vêm atrás da geladeira, no caso, né? Muito consumo, pouco consumo, né? Aquelas paradas. Isso nasceu com essa economia sustentável. As ISOs, né? Os certificados de qualidade. Não, eu produzo, eu colho açaí da Amazônia de uma forma correta, eu produzo o meu alimento de uma forma correta. Esse conceito de economia sustentável nasce preocupado sempre com a moeda. Mas aí fala assim, pô, então eu posso ganhar dinheiro aqui. Eu vou mudar a minha linha de produção. A história da lâmpada, né? Eu vou falar para todo mundo jogar a lâmpada incandescente fora para comprar a lâmpada fluorescente. E aí eu atendo o meio ambiente, deixo todo mundo feliz, mas potencializo o meu resultado. Então, essa pegada, meu olhar, tá? Não se enganem. O meu olhar de salvar o planeta, o olhar econômico de salvar o planeta, é muito mais no sentido de alavancar a produção, otimizar os resultados do que propriamente dito salvar o planeta. Você vai no mercado, você vê lá, gelatina natural. O saquinho da gelatina, R$ 2. O saquinho da gelatina Diet, né, R$ 4. O produto orgânico feito de uma forma artesanal, não sei o quê, 40%, 50% o preço daquele produto mais industrializado. Isso é legal, isso é importante, isso é correto, mas a economia está se apropriando, está se beneficiando aí para aumentar os resultados, em vez de vender o alface natural, vender o alface hidropônico, né, muito mais caro. A pegada passa por aí. Entendido? A ideia, deixa eu descompartilhar aqui, que eu quero compartilhar o outro tópico já, que é a ideia, então, deixa eu compartilhar o outro aqui. A ideia de eu trazer para vocês. Peraí, running, está rodando aqui. Pronto. Esse é o segundo material que já está lá também, tá? Já está disponibilizado lá para vocês, já está aberto para vocês. Mas a ideia, então, de eu apresentar para vocês essas teorias econômicas é deixar claro que os fatores de produção se comportam de uma forma micro e de uma forma macro. Os fatores de produção, eles vão se relacionando na linha do tempo de forma diferente. Ora mais juntos, ora mais separados. Os fatores de produção, eles são observados através das teorias econômicas, que, por sua vez, de acordo com o comportamento da humanidade, de acordo com as guerras, de acordo com as crises, de acordo com a falta de petróleo, a sobra de petróleo, eles vão se adaptando como a própria vida se adapta, né? Esse que é o grande objetivo da gente ter trabalhado aquele material. Pois não, Magna? Todas essas teorias giram em torno do capital, então? Todas elas giram em torno dos fatores de produção. Essas últimas teorias que eu passei, né, a keynesiana, né, de sustentabilidade, essas últimas giram em torno do capital. Sim, sim. Essas correntes teóricas, né, os monetaristas, o keynesiano, o neoliberalismo e o próprio sustentável. Essas quatro que sim, associadas exclusivamente ao capital. Aqueles anteriores, exclusivamente associadas à visão macro. Beleza. Show de bola. Já que nós estamos fera agora em economia, a gente está ficando, né? Está ficando. Vamos associar a economia à principal atividade econômica hoje do planeta, do mundo e do Brasil, Zil,
que é o agronegócio, né? A agricultura. Mais uma vez, a história da civilização, aquela escadinha, ora era território, ora indústria, ora tecnologia, ora inteligência artificial, a escada vai mudando, né? O processo evolutivo vai acontecendo. E hoje, ano 2025, esse momento na linha do tempo que nós estamos vivendo, é muito propício, muito bacana, muito legal, e eu sou um otimista por natureza, para a gente respirar a economia, que é uma ciência social, que acompanha a sociedade, voltada para a sobrevivência. E aí, quando a gente fala de sobrevivência, a gente não está preocupado com a produção de roupa e de carro, e de prédio, e de computador. Também. Mas a gente está preocupado muito mais com o controle de produção de alimento. O controle de produção secundário voltado para o que o alimento gera. A roupa, por exemplo, o algodão, né, a produção de algodão gera o tecido, a produção aí de componentes agrícolas geram os componentes de roupa, de tecido, né, sintéticos e tudo mais. Então, nos preocuparmos, hoje o planeta se preocupa muito com o processo de produção de alimento, é o presente e o futuro até da própria humanidade. E o Brasil vai muito bem, obrigado, com relação a isso. Tem uns indicadores aqui, uns índices aqui, que depois a gente vai trocar ideia junto, que a gente é primeiro colocado em tudo, em produção, em tecnologia, em inteligência artificial, em comércio, tudo aquelas revoluções que aconteceram, elas são cumulativas, né? Nós somos muito bem, obrigado, com relação ao agro. Se o nosso processo industrial não é dos melhores, se o nosso processo comercial não é dos melhores, o nosso processo do agronegócio, dessa atividade econômica do agronegócio, nós somos os melhores. Isso aí é inquestionável. Então, a gente precisa entender um pouco essa economia tão importante, né, que é o mundo encantado do agronegócio, e misturar esse mundo com os fatores de produção que a gente acabou de estudar. Para isso, quero apresentar para vocês aqui um glossáriozinho simples aqui, né? 3 palavrinhas mágicas: agricultura, agrícola e agrário. A gente escuta muito, né, esses termos, o que significa cada um deles, né? Agricultura está associada, como o próprio nome diz aqui, né, é uma atividade, né, de ou plantio ou voltada para a agropecuária. É um adjetivo, no caso, onde a agricultura é algo abrangente, né? O foco ele é muito abrangente. Então, pode ser agricultura eu plantar uma sementinha, agricultura eu utilizar um processo de extração leiteiro automatizado, industrializado. Isso é agricultura. Por que é importante a gente guardar esse termo, agricultura? Porque isso nos remete ao conceito macro. A agricultura está produzindo riqueza? A agricultura tem capital sobrando ou faltando? A agricultura tem consumidores? A agricultura ela pode ser exportada? Deve ser importada? Então, o conceito de agricultura é amplo. Agrícola está associado a algo focado, específico, ao ambiente, ao espaço, né? Aquilo que, como eu botei aqui no slide, né? Não é urbano, né? É do campo. Então, as atividades agrícolas somadas, né? A microeconomia agrícola ali do setor bovino, do setor pesqueiro, do setor de suínos, enfim,
de extração ali de cana, de soja, tem somados uma visão agrícola que é o maior. E agrário? Agrário é outra palavra também que a gente usa muito, né? Mas aí no sentido associado à propriedade, à posse da terra. A gente escuta muito, né? O MST tomou a fazenda tal, invadiu na fazenda tal, briga, polícia, guerra, conflito, né? Pressão política, né? Do Estado, da União. Isso está muito voltado para a posse da terra, porque se você tem a posse da terra, daquela propriedade, você vai explorá-la através de uma determinada atividade agrícola e vai produzir a riqueza, né, os fatores de produção aí, e entrar no grupo do setor da agricultura. É isso que a gente pode considerar, que eu queria que vocês guardassem como um todo. Um outro tópico, está tranquilo até aqui? Qualquer coisa me interrompa. Um outro tópico que eu queria que você guardasse também, que a gente escuta muito isso aí na televisão, no smartphone, nas notícias, né, no noticiário, enfim, no jornal. Commodity singular, commodities, né, plural, né, commodity. O que é uma commodity? Né? A gente escuta muito, o Brasil é um exportador de commodity, nós estamos bem, o nosso minério de ferro é uma commodity, estamos bem, estamos mal. Olha o que significa commodity. Produto produzido, então ele é extraído, né? Ele não está escrita a palavra beneficiado aqui não, hein? Não está escrita a palavra beneficiado. Beneficiado é quando eu pego a pedra, transformo ela em brita, da brita transformo ela num vergalhão, transformo ela no ferro, para depois transformar no vergalhão. Aqui eu estou dizendo que eu só produzi, só extraí. Então, extraí e vendi, comercializei. Então, um produto voltado, oriundo da agricultura, produzido e comercializado em larga escala, a nível mundial. Pô, larga escala a nível mundial. O que você está falando, Douglas? Eu estou falando de uma feira, né? Mentaliza aí a feira do seu bairro. A feira do seu bairro vende produtos para o seu bairro. Né? O produtor de banana aí da sua região, ele bota a barraca na feira do teu bairro e vende para o teu bairro, para o mercado, para a lojinha de fruta, mas da sua região. Agora, se esse cara produzisse banana e vendesse em todo o estado onde você mora, em todo o território nacional, e botasse uma barraca, não só no outro estado, não só na outra... Oh, meu Deus, no outro município, melhor dizendo. Não a feira não fosse só do seu bairro, fosse de outro bairro, de outro município, de outro estado e de outro país, ele botasse a barraca dele lá na África do Sul, botasse a barraca dele lá nos Estados Unidos e vendesse banana para tudo quanto é feira ao mesmo tempo, ele estava vendendo uma commodity. Ele estava produzindo e comercializando no nível mundial. Produto produzido, comercializado em larga escala, nível mundial, que tem características físicas comuns, uniformes, independentemente de onde ele tenha sido produzido. Meus queridos, banana prata produzida no Brasil é igual a banana prata produzida nas Antilhas, é igual a banana prata produzida na África do Sul, é igual a banana prata produzida na Austrália. Tem ali
gostinho, de repente, diferente, mas a cara dela é igual. Então, eu posso competir, botar minha barraca no comércio lá da África do Sul. Eu posso botar minha barraca de banana lá na Austrália. Eu posso botar minha barraca no Caribe para vender, para brigar, para ter preço. Então, aqui, ó, a soja produzida no Brasil tem características físicas, gosto, tamanho, formato, cor, nutrientes, muito semelhantes à dos Estados Unidos, à da Argentina e da China. Então, a soja, que é o nosso carro-chefe, a gente briga para vender a nossa produção em tudo quanto é lugar do mundo. O cara bota uma barraca lá no Canadá, né, para vender soja, a Argentina, eu boto a minha barraca também, quem dá mais, e começa a fazer anúncio, pô, quem dá mais, vende aqui, banana do Brasil, pô, banana. E aí o consumidor vai demandar aquela que tem melhor preço, melhor sabor, melhor qualidade, melhor entregabilidade, né? Isso é uma commodity. Então, toda vez que a gente falar de produto produzido em larga escala, comum, com as mesmas características, e aqui a gente está falando muito de produto agrícola, né? Isso é uma commodity. Commodity agrícola, produtos crus, in natura, ou com o mínimo processamento que podem ser armazenados e permitem a negociação em bolsa de valores. Café. Olha que coisa linda, café. Nós somos os... Inclusive, eu estava vendo ontem, maiores produtores e maiores consumidores de café, hein? E agora o preço do café está tão caro que a galera está saltando. Não sei se vocês viram isso. A galera está saltando caminhão de café. Antes o cara só assaltava carro forte, só assaltava, né? Agora, pô, café agora virou, tem que andar na estrada escoltado, os silos têm que ser reforçados a segurança, porque o preço do café está tão caro que a galera está de olho no café. Café é uma commodity. Café é uma commodity, porque é um produto que ele é consumido no planeta inteiro. Então vamos brigar numa feira. Eu vou botar minha barraca na feira, na Bolsa de Valores, né? A feira aqui no caso é a Bolsa de Valores, e toda vez que alguém quiser comprar café lá na Europa, na Alemanha, ele vai na feira lá vai no e-commerce, né, lá da Alemanha, vê o preço do café, no Mercado Livre lá, e aí vê lá quem é que está produzindo mais, quem é que está vendendo mais, e ele vai lá, compra o café, assim como a gente compra os itens aqui no Mercado Livre, ele vai ver o melhor preço, a melhor qualidade, porque o café é um produto in natura, e aí os grandes compradores, os grandes atacadistas lá da Alemanha, vão comprar o café nacional para vender no varejo, lá nos estabelecimentos comerciais lá da Alemanha. O preço da commodity é determinado pela oferta e pela demanda. Quando há um aumento da demanda, vai ter uma variação do preço do café. Ou seja, eu produzo 1 tonelada de café, 1 tonelada de café. Café e açúcar e qualquer outro, soja, né? Qualquer coisa que seja uma commodity. Ou pedra, né? Da Vale, o minério de ferro, melhor dizendo. Estou produzindo aquilo, estou produzindo. 1 tonelada a $1. Se para um cliente, se tiverem 10 clientes, eu falei, opa, tem quanto no seu bolso aí? Quem tem mais dinheiro no bolso? Aumento o meu preço para poder pegar aquele dinheiro. E assim sucessivamente. Esse é o conceito aí da economia. Vou parar aqui a gravação. Vou parar por aqui, né? Eu comecei a falar dessa aula. Na próxima aula a gente termina esse bate-papo, né? Dá uma olhada lá no material, que o conceito é associar
a relação dos fatores de produção, do micro, do macro, com o mundo encantado do agro, né? Que tem uma pegada mais interessante aí para a gente, né? Para a gente respirar um pouco mais o mundo no qual vocês estão vivendo e pretendem mergulhar a fundo, né? Então, a ideia é essa. Dá uma olhada lá no material, que a gente, na próxima aula, a gente continua falando dessa relação entre os processos de produção, a industrialização do campo, né? Os sistemas agroindustriais, né? O agrobusiness, né? Como é que... poxa, se tem a indústria, se tem a necessidade de produzir, por que eu não junto, em vez de produzir ferro, eu produzo algodão em larga escala, eu produzo soja em larga escala. Então, a industrialização do campo. Dá uma lida lá no material que a gente vai tratar disso na próxima aula. Ufa! Dúvidas? Tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma questão. Não tem nada. Deixa eu parar aqui a nossa gravação, senão depois dá uma caca danada. Beleza, Magna. Obrigado aí pelo apoio.